Boa noite a todos, Cuseidio a todos. Estamos aqui para poder fazer uma compreensão maior sobre um gamba, sobre o que esse pambizilo, sobre esse ramba, como nós vamos determinar. Eu me sinto muito feliz por estarem todos aqui, meus irmãos em seita, e estar numa mesa assim tão elucidada como aqui o doutor Ajô e a Undanja, o Alberto e meu acolhido. Primeiro, nós temos que tentar desmistificar alguma coisa. Temos que observar pelo povo banto, pela cultura Angola-Congo, o inquice, o ramba, a divindade pambizilo. Temos que desassociá-lo totalmente do Exu Nagô. O Exu Nagô é de um outro culto, de uma outra nação. Pambizilo é um ramba de um outro culto, de uma outra nação. Assim como temos que desmistificar também, eu respeito muito a Umbanda, mas essa corruptela de Pombagira está ligada a Pambizilo. Pambizilo não tem a ver com Pombagira. Isso é uma corruptela que veio por aí, as pessoas foram seguindo isso. E é muito bom esse encontro hoje para vocês terem uma noção desse ramba, desse guardião, desse inquice, que é o primeiro na linhagem de todos. É um elo entre o humano e o sagrado. É um elo entre o inquice e o humano. Ele é, na verdade, o encaminhador de recados, como se ele fosse, na realidade, um inquice que interagisse entre lá e cá, o Iungo e o Duilo, mais ligado à parte da terra, o Iungo, os humanos, né? Dentro do panteão banto, Pambizilo é um inquice de grande culto, de grandes propriedades. Você não faz nada sem ele. E, na verdade, ele é que permite que você faça as festas, que você faça as quizombas. Ele é o guardião, ele guarda a sua casa, a sua porta. Existe até, vocês me permitem mais um pouquinho, existe até um erro aí com algumas pessoas que se acostumam a dizer: eu vou despachar o Pambizilo, eu vou despachar o Exu. Você não vai despachar o Pambizilo. No culto Angola-Congo, você vai despachar a Maiaca, o Mavilê. O ato que você joga a farofa nos 3 pontos cruciais da sua casa, você está chamando para que ele tome conta daquele Enzo, para que ele esteja ali atento, ainda agarameço, com os olhos grandes, que ele esteja tomando daquilo ali. E ele próprio avisa aos inquites que a quizomba está para começar. Né? Então, na realidade, você leva o Mavilê, você despacha a sua rua, você não despacha ele você chama até um Pambizilo, Avilutango. Avilutango, ele é muito colocado como guardião, como o Pambizilo da porta. Tanto que você tem um dia especial do guardião. Nenhum inquice come sem ele comer primeiro, o dia do guardião.
é uma divindade de extrema importância. Uma divindade que está ligada aos movimentos, ao ir e vir. Toda ruela, toda vila, toda encruzilhada, toda estrada de segmento é dele. Não é? Por isso, ele está muito ligado aos movimentos do corpo, muito ligado à musculatura, porque ele é o inquice do ir e vir. Ele é o inquice de toda a energia. Quando você fala Pambugila, você fala Pambu, encruzilhada. Você fala Negila, caminhos. Quando você fala Pambu, Nizila, é a mesma coisa. Só que você tem a cultura Kimbundu e a cultura Kikongo. Kikongo falado mais na região do Congo, pelo povo Muxicongo. Kimbundu falado mais pelo povo de Angola, o povo de Angola. Tanto que em Congo você tem culto aos inquices, ou ao inquice. Quando é Angola, você tem culto a Mukishi. Né? Então, todos esses cultos são permeados pelo tratamento à Pambizila. Eu só queria botar um adendo assim para vocês entenderem que Pambizilo é uma divindade, ou inquice, antes do ferro, antes do metal. Pambizilo, não Exu, Pambizilo. Então, todo imantamento de Pambizilo na nação Angola-Congo, ela está ligada a massa, a favas, a folhas, a pós, e você monta o vulto de Pambizilo, porque você não tem diretamente o ferro, porque o ferro, ele é após o culto de Pambizilo. Então, há muito essa confusão. As energias são as mesmas, de uma certa forma, paralelo um ao outro, porque comanda os caminhos, mas você precisa entender isso. O Exu é o Exu, Pambizilo é Pambizilo. É um culto totalmente banto, não é um culto nagô. Então é muito bom esse encontro hoje para a gente desmistificar isso e ver que não tem muito a ver com a Pombagira, que a Umbanda, né, adquiriu e tal, é uma entidade que eu respeito, mas não tem muito você como agir isso e como fazer essa ponte. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Né? Eles devem falar isso também, mas eu quero fazer uma coisa. Olhar Pambizilo como divindade masculina. Não tem Pambizilo divindade feminina. Pambizilo não tem. Então você tem o entendimento de que o homem que gira na rua, quando você diz Indagara Messuê, Jaquara Messuê, Messo, olho, o homem que toma conta na rua, o homem que me olha na rua. Quando você diz Show Ensilauê, Enzila Pavinã, quando você diz Injá é o pênis, porque ele está ligado ao falo, à sexualidade para o povo banto. Então, quando você tem essa cantilha, quando você diz Biolê, Bionata, o que está gargalhando, o senhor da gargalhada. E quando você diz Pambizilo Mugongueia, o Nenê Pambizilo Mugongue, Mugangue, a máscara. O mascarado está me olhando e me protegendo. O mascarado são as mucangue, as máscaras. Então, isso que eu quero que vocês tenham assim uma ideia dessa, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Não misturar essa coisa que tem aquela coisa tal, o culto banto, o culto de Inquice, o culto de Inquice,
nada tem a ver com a trajetória de um humano. O culto de Muquixe, de Aquixe, nada tem a ver com a trajetória de um humano. Pambizilo é uma divindade banto, não tem nada a ver com a parte de humano. O Pambizilo é uma divindade, a energia de Exu é outra, o culto a Exu é outra. Meu levamento para a gente começar, para agora eu vou passar para eles que... Bem, boa noite. Primeiro eu queria agradecer o convite feito na pessoa do Jassanã e dizer que para mim é uma honra estar sentado ao lado de duas divinidades do Candomblé. Eu sou conhecido como Otuajônia de Gênero e faço parte da Undanjil Atombenci, mas eu gostaria de dizer também o seguinte: eu não tenho a pretensão, nem muito menos a autoridade de falar em nome sendo porta-voz do Tombenci. Eu vou falar como membro que sou do Tombenci e com a experiência que eu tenho na dirigência de uma casa há 34 anos. Eu vou pedir permissão de seguir mais ou menos um roteiro aqui, porque eu não sei falar muito bem de improviso, então fiz um roteirinho e eu tentei dividir a minha fala em dois momentos. Um momento que eu vou falar de generalidade, particularidades da divindade Pombogira, e na parte final eu queria fazer uma comparação de um dos habitats naturais onde Pombogira atua, que é a encruzilhada, fazendo um paralelo da importância da encruzilhada para o povo banto, juntamente com a importância dessa divindade para os bantos e que se perpetua no Brasil com a chegada do culto a essa divindade. Então, em termos de particularidade, a gente já pode ver, pelo próprio nome da divindade, que tanto no dialeto quimbundu ou no quicongo, nós encontramos, por exemplo, o vocábulo um pambo. Um pambo com M em quicongo, um pambo sem o M em quimbundu, quer dizer andarilho, fronteira, atalho, via, estrada. E um zila em quicongo e um gila em quimbundu, que é caminho e estrada. Por aí, então, a gente já vê que a tradução genérica da divindade Pombogira é aquele que conhece todos os caminhos, ou o caminho mais curto entre dois pontos. Convencionou-se, pelo menos no Brasil, apesar de que eu sou um pouco contrário a isso, que o dia de segunda-feira é o dia de culto dessa divindade. As cores típicas desse santo são todas as cores, porém, algumas casas a gente verifica que é utilizado muito vermelho e preto, ou vermelho, preto e branco. Na minha casa, especificamente, as cores dessa divindade são todas as cores. Isso quer dizer para as vestimentas, para a montagem dos migui ou de fio de conta. A montagem sempre é de 3 em 3 miçangas, por exemplo, de um migui ou de um fio de conta, alternadamente as cores, muito parecido com o de Vuns, que é de uma em uma, só que quando gira para a gente é de 3 em 3. Se a gente falar em termos de adereços, simbologias e ferramentas que a gente usa para esse santo, eu atrelaria ao nome de Pombogira uma ferramenta que é a tralha, que é basicamente quase uma vara, onde ele carrega toda a sua trouxa ali, ferramentas, o facão, a espada, o pinguilim, que é um tipo de chicote, um bastão, e aí eu faço uma menção com esse bastão, que não, como o Tata Sagemi falou, existem semelhanças, mas não existem igualdades. Esse bastão não é o obó, por exemplo, da divindade orixá Exu das nações Nagô e Urubá, mas um bastão que serve para ele também como transporte e senhor dos caminhos, como ele é. Coroa ou capacete, que podem ser feitas de latão, ou de couro, ou de palha, dependendo do caminho que esse Pombogira vem. Cabaças de vários tamanhos, onde ele pode utilizar para guardar as suas bebidas, os seus mafu, que são os pós sagrados, enfim. A tocha de fogo, que em muitas saídas, alguns caminhos de Pombogira trazem uma tocha de fogo na mão. A lança de ferro, eu discordo só um pouquinho do Sagemi, no sentido de que não que ele esteja errado, mas é que a gente acabou fazendo adaptações no Brasil e às vezes sai com lança de ferro. E eu queria chamar a atenção para uma coisa com relação a um símbolo que é muito utilizado nas casas de santo, que é o tridente.
Mas esse tridente, eu queria fazer uma menção seguinte: não confundir esse tridente com o tridente usado, por exemplo, pelo deus Netuno da mitologia romana, nem o deus Poseidon da mitologia grega, que ambos usam esse tridente para capturar os seus inimigos. Existe também um outro tridente chamado tridente de Shiva, que é de um deus hinduísta, né, que também esse tridente chamado de Trishula, que é o deus que faz a força da união como destruição e preservação e criação. Existe mais um deus hindu, que é Agni, que ele também carrega um tridente na mão e ele caminha sobre o mundo, sobre um carneiro. E esses 3 tridentes que a gente está falando não tem nada a ver com o símbolo do tridente de Exu. O símbolo do tridente de Pombogira significa poder, força e mistérios. As 3 pontas voltadas para cima representam caminhos da nossa evolução espiritual. E os 4 elementos, que são as 3 pontas e mais a haste central, tem a ver também com a ligação dos 4 elementos da natureza, os 4 elementos principais: água, fogo e ar, representando a cabeça do tridente, e a haste central, que é fincada na terra, que é justamente a representação da terra. Esse tridente simboliza união, simboliza universo e simboliza quase como um start de todas as operações, haja vista que esse é uma divindade do movimento, como Tata Sajimi falou. Eu não sou chegado a sincretismo, mas sou obrigado a reconhecer que existem pelo menos 3 sincretismos que se faz com as religiões católicas, principalmente também com a judaica e cristã. Uma é com Santo Antônio, que é muito comum se comemorar, outra é com São Benedito, e para mim a pior delas todas, com o diabo. Pombogira não tem nada a ver com o diabo. Aliás, nenhuma seita do candomblé, quer seja ele sudanês, anagô, fon, jeje, banto, não tem nenhuma ligação com o diabo. Isso é uma figura que foi imposta, né, pelos colonizadores europeus, né, que eles tentaram ainda, através de um termo banto chamado temba, que é um termo kikongo, que diz o mal que habita o nosso interior, e esse interior, esse mal interior, ele denominou de diabo. E não tem nada a ver essa figura de chifre e rabo, não existe isso para a gente. Nas saudações de Pombogira, mais comum que Ua Pombogira, Nganga Pombogira, Nganga Mugila, já diz: salve o Senhor do caminho, demonstrando já de cara que ele é realmente o Senhor desse local. Oferendas para essa divindade são muito comuns: bodes e cabritos brancos ou malhados ou coloridos, galos e frangos também coloridos, pombos malhados, e eu faço uma menção de um culto, mas não um culto, mas uma prática, que é uma tradição que não veio do Brasil, a exemplo do que se faz com encosto em algumas regiões banto, o cachorro, que lá eles dão, e aqui nós não temos esse tipo de postura nem de prática. Também faço menção a 2 animais, pelo menos em algumas tribos banto, 3 animais, que eles fazem uma associação, mas nunca como oferenda sacrificial, simplesmente na representatividade da divindade, que é o marimbondo, o rato e um besouro que eles chamam aqui, nós chamamos aqui no Brasil de mangangá. Como o Tata Sajimi já falou, o benguê dessa divindade ele é formado entre argila, que é o princípio de tudo, né? Algumas favas, por exemplo, e comidas também, pós sagrados que são feitos, por exemplo, a idã, que na minha casa todas as divindades pegam, bejerecum, lelerecum, cumaru, dandá, murungu, garra ou unha de Exu, olho de boi, olho de pombo, tento, pedra de cevá, e na minha casa, até por uma sorte de um irmão santo que passou um período em Angola, ele trouxe para mim uma fava de muca, que lá é usado também para essa divindade. São favas desse tamanho, de um dedo, que também na minha casa a gente utiliza na elaboração do benguê dessa divindade. Habitat natural, o Sajimi também já falou. Pombogira está em todas as encruzilhadas. E quando eu falo encruzilhada, não falo encruzilhada das vias públicas somente, mas as encruzilhadas das florestas, das savanas, né? Nas vias públicas, nas estradas, nos caminhos, nos becos, nas entradas de cidade, de mercado, nas entradas dos terreiros, dos templos, nas praças, nas entradas de mata, praias e cemitério, e também na cabeceira de rios e cachoeiras.
Essa divindade, nesses locais, que é ali que a gente normalmente faz as nossas oferendas fora do terreiro, quando é o caso, ele atua sempre numa forma de abrir e fechar caminhos, mas isso não de uma forma física, não é um fechar caminho de portas, mas é um fechar um caminho de oportunidade, ou abrir caminho de oportunidade, de prosperidade, ou seja, é uma divindade que está extremamente ligada à orientação do humano, né? Além de servir de comunicação entre o mundo material e imaterial, entre o mundo espiritual e o mundo físico, ele também tem essa função de orientador e de tomar conta desse caminho, mostrando as oportunidades e prosperidades. Didaticamente, ainda falando sobre comidas e bebidas a serem agrado, temos aí a maiá com o infunde, quer seja que são as farofas, quer seja vermelha ou brancas, né? Cebola, sal, mel de abelhas. Eu tenho alguns amigos que, por prática, na casa dele não usa o mel de abelha para pão de mungila, meio que plagiando alguns cultos na Urubá, que algumas casas também não fazem oferecimento de mel, mas na minha é oferecido. Pipoca, cupiri moída, que é a pimenta da costa, ovos de galinha e pata, carnes bovinas e suínas, fubá de milho, comida feita com miúdos, né, vísceras de animais, o marufo ou malavo, que é o vinho de palma, e no Brasil se adotou também algumas bebidas destiladas, né, principalmente a cachaça, a aguardente, que é muito semelhante a algumas bebidas destiladas e fermentadas lá, que alguns chamam de iguala, o ondelê, o hindu, malavo, e dependendo da região. Ainda no oferecimento de agrados, frutas também a gente associa no oferecimento. Principalmente na minha casa tem uma fruta que é primordial no oferecimento para a divindade Pomongila, que é o jenipapo. Também o limão, dos 3 tipos, o limão doce, o bravo, o galego, cana-de-açúcar, a laranja, a tangerina e os 2 principais frutos que herdamos de nossa mãe África, que é o maquezu e o umbala, o orobô e o obi-orobô, respectivamente. Eu relacionei aqui um monte de folhas, mas vou citar algumas só, utilizadas também na lavagem de benguê, na confecção de jauá, na montagem de benguê, já falei. Vou citar algumas só: alfavaquinha, loira vermelha, baba de boi, beldroegas, caiçara, cansanção dos vários tipos, carrapateira, 5 folhas, comigo ninguém pode, dormideira, espada de ançã, espada de ogum, figueira, folha do fogo, limão, mamona roxa, uma série. Faço uma menção a uma folha em especial, que é a folha da costa, que muitos não entendem como uma folha quente, sim uma folha fria. Nós entendemos que também, apesar dela servir nos preceitos de Lemba, também utilizamos para pão mungila. Temos total conhecimento, eu acho que dentro do banco, diferentemente dentro dessa separação que o Tata Fazendo falou, dentro dessas semelhanças, mas que não é uma igualdade, sabemos que as divindades banto, elas não têm uma forma humana, como os Nagô e Urubás adotam, né? Entendemos que as nossas divindades são pura energia da natureza e não têm a forma humana, não viveram entre nós. Mas até para a gente falar, ou tentar adjetivar, né, como essa divindade se comporta no nosso dia a dia, e aí eu falo sem nenhum medo de errar, que eu acho que é a divindade mais próxima do homem, a mais semelhante ao humano. Eu tento, nesses adjetivos, humanizar um pouco, só para entendimento. Então, se eu tivesse que adjetivar a atuação de Pomongila, eu diria que é uma divindade esperta, bastante astuta, está sempre em movimento, por isso é considerado pelos bantos o patrono da velocidade. E aí uma curiosidade, algumas tribos bantos admitirem que as patas de qualquer animal terrestre que anda sobre a terra pertence a Pomongila, pela essa mobilidade que ele tem e no andar, né? É uma conhecedora de todos os caminhos físicos e espirituais e por isso, por ela andar por vários locais do mundo imaterial, do mundo humano, do mundo humano, ela passa a ser um bom conselheiro e ser adotado como tal. Como o Tata já falou, ela assume um papel de intermediário entre as demais divindades dos seres humanos
levando as suas necessidades e dando a orientação de volta. É um guardião e guerreiro de qualquer entrada, quer seja na cidade, dos nossos terreiros, né, das nossas residências. E tem uma característica também de um temperamento muito discrepante e múltiplo, né? Da mesma maneira que Pombogira se apresenta às vezes raivoso ou menos amistoso, ele aparece de uma forma muito serena. E eu falo aqui um pouco na frente que ele passa a ser o chicote do mundo, né? Por esse temperamento. Tem um comportamento, às vezes, como eu falei, irascível, mas pode demonstrar também, em algumas vezes, serenidade. Como eu falei, ele é chamado de chicote da justiça por uma coisa muito simples. Vou desassociar novamente aquela ideia do mal e do bem. O Banto, por exemplo, não acredita que cometemos pecados. Acredita que cometemos atos que vão ser julgados de alguma forma em algum momento. E Pombogira entra nesse momento. Pombogira não aceita a maldade, né? Em algumas regiões Banto existe um dia que eles chamam de Dia da Misericórdia, né? Porque o Banto não acredita que a justiça possa ser feita pelas próprias mãos. Se alguém matou meu pai ou minha mãe, as divindades entendem que nós não podemos fazer a justiça de matar o assassino, meu pai e minha mãe. Mas entregar, por exemplo, a um Pombogira chamado Imbeberequeté ou Imbeberequeti, dependendo da região, e ele sim é que vai fazer o julgamento. E aí ele entra como chicote da justiça. Isso eu estou falando num caso mais extremoso. No dia a dia, ele está nos orientando e sempre mostrando os bons caminhos, mas mostrando que existem atalhos ruins também. Então, Pombogira tem essa forma de orientativa, no sentido de também julgar no momento que escolhemos o atalho ruim e fazemos uma maldade. Eu diria que a postura de Pombogira para com os humanos é muito proporcional ao que nós oferecemos para eles, né? Se nós temos zelo, carinho, respeito e cuidado, nós vamos receber de Pombogira a mesma coisa. Se nós tratamos com desleixo ou não damos a atenção necessária, eu arriscaria dizer que eu não queria ser a pessoa que tivesse Pombogira com essa ótica de desleixo para comigo, porque ele não tem a medida, às vezes, de proporcionar nem calamidade coletiva e muito menos individual. Então, é aquele temperamento intempestivo, irascível e sereno ao mesmo tempo, como eu falei antes. Pombogira é um inquis que ensina aos homens a responsabilidade através de seus próprios desejos. Por quê? O Banto entende, isso num estudo por antropólogos, chegam à conclusão que o Banto entende que Pombogira não só mora dentro de nós, como toda divindade, mas ele está presente dentro do nosso ego, né? Então, ele tem toda essa riqueza e responsabilidade de nos ajudar nos nossos próprios desejos no dia a dia. Dizem os mais velhos, inclusive, que por ele morar dentro do próprio ego, ele sente, escuta e vê tudo que nós vemos. Então, você não precisa, uma pessoa que vire, por exemplo, com um Exu de Umbanda, você não precisa ofender aquela pessoa, que é aquele Exu, né, que está dentro dele também, vai escutar. Assim a divindade Pombogira também. Interessante, quando o Banto diz que ele é o dono da velocidade, ele não é só o dono da velocidade, mas ele tem o poder de se transportar com aquele bastão, não com o ogó para o Exu, mas o bastão para o Pombogira, ele se transporta no tempo. E eles dizem que ele é conhecedor não só do passado, que todos podem ser, não só do presente, mas ele conhece também os desígnios do caminho do futuro. Então, por isso, essa referência toda sempre com a velocidade. Pombogira, ele está presente também nas relações sexuais, masculinas e femininas. Não é a única divindade que tem essa prerrogativa, essa atuação, mas Pombogira também atua nisso daí. Interessante que apesar de ele ter um temperamento, às vezes, intempestivo, ou dissonante com a realidade, às vezes, é uma divindade que é considerada o pai do ordenamento, não só do ordenamento da nossa vida, mas principalmente das relações pessoais de um terreiro, de uma casa de candomblé de Banto. Ele que dá todas as dicas e orientações de como deve proceder as relações.
obviamente que tem um controle administrativo do sacerdote, mas Pombogira é uma das divindades que atua diretamente nisso. Já falei disso, tal. Eu queria falar um pouquinho, rapidamente, sobre Ungamba, que é um dos nomes conhecidos de Pombogira no Brasil e que tem umas características interessantes em algumas tribos banto. Ungamba, os bantos dizem que todo o benguê que ele é montado de Ungamba sempre é na porta da entrada da cidade e ele tem uma característica individual, ele é regionalizado, né? O interessante é que esse costume acabou vindo para o Brasil quando nós colocamos, que nós chamamos, teoricamente, o guardião do nosso terreiro, né? É aquele primeiro de entrada que é personalizado e é típico para aquela entrada. Então isso foi uma adaptação que acabou se chegando ao Brasil, como a sociedade banto é diferente da sociedade brasileira, lá não existe uma sociedade civil, uma sociedade religiosa, ambas se misturam no seu dia a dia. Então esse guardião que nós acabamos tendo dentro da entrada dos nossos terreiros, na verdade, é uma adaptação do culto feito a Ungamba, que é um culto que não é de possessão nem iniciação. Não existe ninguém que receba, né, que tenha a possessão dessa divindade, nem que ela seja iniciada. Se nós formos traduzir Ungamba, quer dizer aquele que faz o transporte, o carregador ou o mensageiro, né? Na ótica banto, eu queria chamar um ponto aqui do entroncamento da separação entre o mundo dos seres viventes e o mundo das divindades ou dos espíritos, né? E aí Pombogira atua justamente aí, como vigia, né, desse mundo físico e material. E aí eu entro no ponto que eu queria falar um pouquinho sobre a encruzilhada. A encruzilhada, em algumas partes das regiões banto, ela tem um significado extremamente importante. Eu não gosto muito de falar sobre lenda, mas eles entendem, por exemplo, que o mundo foi criado numa encruzilhada. E essa encruzilhada em forma de cruz não tem nada a ver também com a cruz católica onde Jesus Cristo foi pregado. Não. Ela tem vários significados. Um deles, 4 pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste, né? E ali o centro, onde está contida para os bancos as forças magnéticas e chamada ali o umbigo do mundo. Interessante que, quando a gente fala encruzilhada, a gente esquece, por exemplo, as encruzilhadas que tem nas savanas, né, nas florestas, nas matas, que é um local extremamente respeitado. E o interessante é que, após a colheita dos alimentos, as tribos bantos escolhem os melhores alimentos colhidos e vão levar justamente para o agradecimento na encruzilhada dessas florestas, agradecendo aos ancestrais pela colheita que foi feita e pedindo renovação de uma colheita próspera dentro do próximo ano. Também cidades ou tribos bantos, quando passam por calamidades, ou por fome, ou por alguma epidemia, é na encruzilhada das florestas e dos caminhos que eles vão fazer as suas oferendas, chamando Pombogira novamente e pedindo aos seus ancestrais, Pombogira atuando como desses ancestrais, para que acabe com aquele sofrimento, aquela dor, aquela fome. Uma outra coisa interessante também com relação à encruzilhada é que, para alguns bantos, a mulher que pare, ela fica impedida de manter relações sexuais com seu marido até o fim da amamentação no peito do seu filho. E todo esse tabu é quebrado quando a amamentação termina. Ela não pode voltar à sua atividade sexual normal, mas ela tem que primeiro ir à encruzilhada, e aí ela vai fazer o oferecimento de uma ave, normalmente uma galinha branca, pedindo ao ancestral, entregando aos ancestrais crianças e a Pombogira, para que aquele tabu seja quebrado e ela retorne novamente à sua atividade sexual com seu marido. O que eu quero dizer com relação à encruzilhada? Se ali é o centro do mundo, se ali estão o ponto central das energias de ancestrais, e se Pombogira é um ancestral que domina ali, se a encruzilhada tem essa importância toda para o banco, eu acho que fica muito claro a importância dessa divindade
para nós. Então, se ali está o princípio, e voltando a falar em lenda, que eu também não gosto, mas alguns da mitologia falam que Pambungila foi criado por Zambi Moambi, o Deus Criador, e a ele foi dado a responsabilidade de ordenar o mundo, né? Outras lendas falam que Pambungila veio junto com Kassumbeká, o deus da adivinhação, e ele faz o transporte das mensagens, passando por Tahri, que é o tata responsável, o adivinho, pelo gongo, enfim. E aí nós vamos vendo a importância dessa divindade na nossa vida. Já aqui praticamente finalizando, eu queria falar o seguinte: vou discordar um pouco de Tata Sajemi, mas não porque ele esteja errado. Vejam bem, quando a gente fala em religiões do ramo da ramificação na Iorubá, nós estamos falando praticamente de uma única linguagem, né? Tanto existe uma universalização bastante grande. Quando nós estamos falando em banto, nós estamos falando em tribos regionalizadas, nós estamos falando em quase 500 dialetos diferentes, práticas diferentes. Então, como eu falei no início, eu estou trazendo a experiência que eu trago dentro da minha raiz, dentro da minha vivência. E aí, algumas particularidades que eu trago é que Pambungila, para nós, tem duas energias. Uma energia masculina e uma energia feminina. Essa energia feminina, eu dou alguns nomes, pode ser Pangira, Vangira, Muigilo, Vangila, e por aí vai outros nomes, dependendo da região. Ela também tem uma representatividade, assim como o Pambungila, na sexualidade, na sensualidade, além do controle da fertilidade e da menstruação das mulheres, que também não é a única divindade que tem essa responsabilidade ou essa atuação. Por isso aí vai um contraponto de duas forças: a força ligada ao fogo, Vangira, como Pambungila, e a ligação que ela tem com três divindades principais, que é o Dandalunda, Kisimbi e Kaitumbá, que são divindades cujo elemento principal é a água, mas de uma harmonia. Então isso aí quebra mais um tabu, aonde vemos na cultura iorubá, por exemplo, que Xangô brigou com Omolu, né? Ogum brigou com Xangô. Não existe, pelo menos dentro da liturgia das lendas, essa discussão, essa briga. Não, pelo contrário. Até porque entendemos que eu posso ser de uma divindade principal, mas eu tenho os elementos dentro do meu DNA espiritual de outras divindades também. Pangira, além de servir de guardiã, também intermediária, ela é uma divindade que serve de elemento equilibrador das chamadas energias positivas e protetoras, principalmente das mulheres que trabalham diretamente na lavoura. E são essas as mulheres que vão fazer as oferendas. Esse culto, na verdade, de Vangira tem esse conhecimento que ele se dá em dois locais bem definidos, Benguela e Luanda. Acontece que com a diáspora negra, que ocorre entre mais ou menos o século XV e o século XIX, houve a dizimação de várias tribos com a chegada dos colonizadores, né? Os ditos brancos, e muito se perdeu disso daí, muitas pessoas foram dizimadas e esse culto se perdeu. Então hoje, nesses dois lugares, principalmente Luanda e Benguela, o que se tem a respeito do culto de Pangira ou de Vangira, ela fica só na lembrança dos ensinamentos culturais deixados pelos mais velhos. Uma particularidade que eu trato dentro da minha família de santos é que nem Pambungila nem Vangira gostam que mulheres façam emulação de animais para elas, somente homens. Em casos extremosos se aceita sim a mulher, mas a mulher velha, a moçoióió talvez, e que não menstrue mais. Isso é um tabu para nós. Uma outra diferença que eu faço é quanto ao termo aluvar e o termo aluvaiar. Aluvaiar para nós é um caminho, e aluvar para nós entendemos que esse é um Pambungila individual. Ele nasce conosco
e ele é como se fosse o elevar ancestral lá de fora, né? É aquele que, quando morremos, aquele benguê, por exemplo, não fica. Ele é que sustenta para nós, o domínio dele sempre é do pescoço para baixo, né? E o inquice principal do pescoço para cima. Não vou me alongar mais com relação ao que o Tata Sagini falou, com uma propriedade extremosa, quando usamos um termo que eu considero tremendamente pejorativo, que é despachar Exu. Não se despacha Exu jamais, né? Não se despacha Pombogira jamais, não se despacha Lebara jamais. Pelo contrário, nós vamos levar lá a Maiaca justamente para chamá-lo, pedir a ele que nos dê proteção, pedir a ele que reforce a vigia dele como filtro natural que ele é na entrada dos nossos visitantes, na entrada das energias inumanas, dos espíritos zombeteiros, enfim, não tem nada a ver com despachar, pelo contrário, é pejorativo e não tem a ver com o objetivo do ritual. Finalizando, eu queria dizer o seguinte, a iniciação de Pombogira é uma iniciação como qualquer outra divindade, porém ela é repleta, e aí não vou entrar em detalhes de fundamentos, porque também o painel não tem esse objetivo, mas sempre é fora do Ndembulo, fora do espaço sagrado do Ndembulo, repleto de detalhes, como construção de cabana com folhas, de pés, sempre com a presença do encosto. Há quem defenda que só pode ter um Pombogira iniciado numa casa de Angola. Na minha família não existe essa impossibilidade, desde que o próximo a ser iniciado tem que ter o cumprimento da obrigação de 7 anos do antecessor dele. Sem isso, aí existe uma impossibilidade. Uma outra particularidade seria que ninguém, pelo nosso entendimento, nasce de Pombogira, mas ele pode ser iniciado de Pombogira numa situação extremamente especial, quando existem algumas impossibilidades ou o caminho dado pelo inquice principal, que aquela pessoa nasceu, e aí Pombogira será feita. Quem conhece o ritual sabe que eu, pelo menos, acho uma das coisas mais lindas que existe quando se assenta um aluvá, que se traz esse benguê depois para dentro do caramanchão, e o inquice da pessoa se apresenta em forma de possessão, e o ato que ele faz com aquele benguê, com aquele assentamento, que eu considero uma das coisas mais lindas. É um ritual que se pratica na minha casa. Quando essas pessoas que eu disse que são iniciadas de Pombogira, se costuma até dizer que ela não é feita de Pombogira, ela foi encantada por Pombogira. Por fim, aqui algumas quisilas que não se deve quebrar, como o oferecimento do óleo branco do dendezeiro, o adim, conhecido, o óleo de oliva, banha da costa, manteiga de carité, né? Os filhos não devem fazer uso do caramusgo, azeite de oliva, também do adim. E por último, eu queria falar o seguinte, que eu botei esse tópico porque eu sou um extremamente transgressor desse procedimento. Entendemos que o assovio não pertence somente a Catendê, mas pertence também a Pombogira. E toda vez que se assovia, e eu sou um transgressor disso, eu adoro assoviar, se atrai Pombogira, como se atrai Catendê quando se assovia na mata. E o importante é o seguinte, se assoviou e chamou, vai ter que dizer o porquê que ele chegou, o que ele teve de estar ali, né? Então tenho muito cuidado com isso daí. Finalmente eu queria parabenizar o Instituto Braulio Hoffmann, na figura do Ogan Jassanã, a honra de estar nesse debate. São essas iniciativas que fazem perpetuar a nossa religião, o nosso culto. E um grande amigo, Tato Semean, que é de todo mundo, muito conhecido por muitas pessoas, diz uma coisa muito interessante. Ele diz que nós não somos uma religião, nós somos um povo. E eu acredito nisso. E existem também as 3 formas de se defender nossa religião. A primeira é trabalhar por ela, a segunda é brigar por ela, e a terceira é defendê-la. E eu acho que o Instituto Braulio Hoffmann cumpre bem seu papel nessas 3 premissas. Muito obrigado, desculpe a delonga aí pela fala.
Boa noite. Acho que todo mundo já me conhece, né? Eu sou Medanche, sou filha de minha mãe Mabegi, tenho casa aberta, minha casa se chama Sabamulende, em Campo Grande. Estou esperando minha irmã Nádia lá, sempre. Bom, eu não tenho muito o que dizer, mas quando a gente começa a falar, né, a gente se empolga, então eu acho bárbara essa diferença. Gostaria de parabenizar meus irmãos. Tata Sagemi tem toda uma visão de acordo com a casa, de acordo com a raiz, de acordo com o que ele segue. O Tuajô também. E eu tenho uma visão completamente diferente. Diferente porque a minha vida espiritual, né, a minha vivência na Casa de Santo, as minhas observações, todos sabem que eu sou historiadora, que eu dedico há uns 30 anos a estudar os usos e costumes angolanos e congoleses, que é o que me cabe. Não entendo absolutamente nada de Queto, só sei bater palma e achar lindo, de Jeje a mesma coisa. Então, vou falar um pouco da visão que nós temos sobre Pambugila. Somos tribais, somos clânicos. Então, existe um costume entre as tribos e os clãs, né? O território é imenso. Olha, vocês precisam olhar o mapa da África e imaginar aquilo sem divisão. Porque a divisão veio em 1800, veio no século XIX. Aquilo não era nada dividido. Aquilo era um território. O Congo era porque falavam determinada língua, Angola falava outra determinada língua, mas aquilo era um território só. Muitas tribos cultuam, fazem seus cultos diferentes, de Nkisi, de Mukishi. Tem, por exemplo, no interior de Angola, você não vai achar uma tribo que cultue Cuqueto, porque Cuqueto é cultuada pelas tribos ribeirinhas, oceânicas, né? Ribeirinhas não, oceânicas. No deserto você não vai encontrar um culto a Dandalunda, porque no deserto não tem água doce, é deserto. Você vai achar um culto de Dandalunda, ou de, mal comparando a Oxum, não no deserto, mas num lugar onde tem cachoeiras, onde tem lagos, lagoas, enfim. Isso é muito definido. E aqui no Brasil veio esse somatório, né? Inclusive essa figura chamada Pambugila. Se a gente for entender, né, não na cantiga, traduzida, eu tenho um pouco de resistência com relação à tradução. Por quê? Porque o português escreveu como entendia, o espanhol escreveu como entendia, o italiano escreveu como entendia. Então não existe uma uniformização de você dizer, então Pambugila é Exu, então Pambugila é o morador dos caminhos. Não existe essa coisa uniforme, né, de você entender desta forma. Porque Pambugila é uma palavra que aqui ficou separada, mas é uma palavra única, que se chama aquele que decide, aquele que tira dúvida, aquele que, quando nós nos reunimos e vamos à caçada, vamos conversar com o Pambugila para saber, para que ele decida se vamos caçar, se vamos pescar, se vamos em tal lugar, se vamos... Então, quando você diz que ele é o primeiro, mas é exatamente porque ele é o que tira dúvida, é o que resolve. Não é porque ele é o primeiro que ele é o melhor, que ele é isso, não é nada disso. Então, savana, tribo,
floresta, não tem encruzilhada, não tem rua. Então, o Pambugila não pode ser morador da rua. É numa tradução para que o brasileiro ou o cubano, seja lá, para que a gente possa ter um certo entendimento, né, dessa energia. Até você, quando senta, né, para estudar as cantigas, né, quando você diz Pambugila no Iaque Amotê, é que bolo banca que osso, fumar, ituato, meie, ambatacô, que cala, bota negila que jibica, porque a xericariapé, mico, catuloiá. Até quando você reza para ele, você não reza como se ele fosse um homem, um ser humano, um intermediador do céu e da terra, ou entre o humano e Deus. Você reza enquanto esse decididor, entendeu? Enquanto você está nessa dúvida, e você busca uma energia que te dê uma certa um certo norte. Se ele fosse essa pessoa, então o santo não tinha Exu, né? O santo, vou falar numa linguagem, não vou falar em quimbundo, porque a grande maioria aqui não iria entender. Como se vocês falarem em urbano, eu também não vou entender nada. Então, se Pambugila fosse tivesse essa característica, o santo não teria um Pambugila. E a gente sabe que todo santo tem. Na minha casa, Luango tem o Exu dele, Lembá tem o Exu de Lembá, tem Pambugila de Lembá, o guardião é um Pambugila, e temos um único que é de possessão, chama-se Pambo Mavambo, e é o único que é feito, que pode ser feito. Não existe fêmea dessa energia, não existe, essa energia é eminentemente masculina, e só é feito um na casa, como só é feito um quitemo, como só é feito um telecompenso, como só é feito um golô. Nós temos essas especificidades da mesma forma que o povo queto tem, que o povo jeje tem, né, com suas características. Uma grande dificuldade para entender Pambugila é porque nós não temos lenda. As nossas lendas são lendas da criação do mundo, são lendas da criação das tribos, são lendas ligadas à formação dos clãs. Não existe lenda de Dandalunda, lenda de Cucueto, lenda de... Isso traz uma dificuldade imensa de se entender. Por quê? A razão, ela é grega, mas a emoção é negra. Se você não olhar para o santo, para essas energias que nos regem, se você não olhar com o seu, como o banto olha, né? O banto não vê, ele sente, né? Tanto é que para você falar chuva, você pode falar nevula, você pode falar masa de ulo, água que cai do céu, água celeste, né? Quando você... existem expressões múltiplas e isso, né, não é que eu seja certa ou o meu entendimento seja certo ou correto, não. Isso aqui é o espetáculo da coisa, é a diferença, é que cada um traz o seu pacote, traz o seu entendimento, né? A sua tribo, o seu clã. Isso é importantíssimo. Agora, existe, eu não vou adentrar nas palavras do Dr. Ajô, porque ele falou tudo, né? Com algumas diferenças de vestimentas e tal, de família, de sexo, enfim. Existem pouquíssimas tribos em África, em Angola, em Banto, que cultuam Pambugila como se fosse
uma energia que rege o sexo, não. Existem até cantigas lá, que não se canta aqui, esse culto não veio. Por exemplo, a tribo está infértil. Não existe fertilidade nas mulheres, porque a bênção do banco são os filhos. Quanto mais filhos, mais felicidade, né? Então existe um ritual onde as mulheres, em determinados dias, em determinados horários, elas vão ao rio. Olha como é que Dandalunda está presente, a água doce, é vida, né? Dandalunda está em todas. Então elas vão ao rio, elas se agacham nas águas, se banham suas partes íntimas, e ali elas entoam cânticos pedindo que Bambugila lhe dê a elas fertilidade, né? Mas isso já é uma coisa que e são elos, né, de ligação. Você não pode desligar, não, isso aqui é isso, sem isso. Não, é tudo ligado, é tudo interligado. Então, para nós, Bambugila é isso, é aquela energia que rege a sua melhor decisão. Então, por exemplo, você não arruma trabalho. Um exemplo clássico, né, de hoje em dia. Está todo mundo desempregado. Ah, mas eu já cansei de ouvir isso. Ah, mas tem que matar para Exu, tem que isso, tem que aquilo. Tem que, né? Bom, enfim. Mas existe uma energia que rege a fartura, que rege o trabalho também, que rege a sua buscar, porque a caça lá é de uma forma, aqui também é caça, é de uma outra forma, mas é caça, né? Então o Inquice e o Muxi, eles são de uma sensibilidade assim que você precisa parar para raciocinar, para pensar. Então eu acredito, né, de acordo com tudo que eu li, de acordo com as minhas concepções e tudo, que essa coisa de dizer que Bambugila está na encruzilhada, está não sei o que, na rua, está não sei aonde, é a mesma coisa que dizer que Encosto está na estrada de ferro. É uma coisa brasileira, é uma coisa que aqui que tem rua, aqui que tem encruzilhada. Então você vai por simpatia, né, por similaridade, encontrar uma energia que reja essa busca, esse ir e vir, digamos assim, talvez seja essa a justificativa. Mas para nós temos pontos pacíficos, não se faz dois. É uma raridade Exu na nossa casa, Bambugila, para ser feito na nossa casa. Minha mãe fez um, e meu avô nunca fez nenhum, e em Salvador não tem nenhum. Então, para nós que somos com Angola, para nós Bate-Folha, para nós com Papauaçaba, para nós em Sabamulés, isso é uma raridade. Falar de uma energia feminina é incabível, falar de dois é incabível, mas eu também acho que todas as possibilidades, entendeu? Eu acho isso muito fantástico, essa colocação, essa visão, essa diversidade, porque eu quero chegar na casa do Sagemi e ver o candomblé do Sagemi, com a raiz dele, como ele... E não adianta eu chegar na casa dele e ele tá, não, mas esse aqui eu aprendi em tal lugar e tal, não. Eu acho que aqui cada um colocou a sua visão, o seu ensinamento, e essa é a grande diferença. Então, para nós, Bambugila é isso, é o grande decididor, digamos assim, né? E despachar é um verbo muito interessante, porque despachar significa atender. Não é despachar de mandar embora, é atender. Então eu vou despachar, fulano está me chamando no portão, vou despachar. Diga lá o que você quer, entende? Então, despachar com o juiz é eu me encontrar com ele e ser atendida por ele, ele me ouvir, na verdade. Então essa palavra despachar, né, também foi muito abrasileirada.
né, despacho, foi muito, e nós temos uma coisa muito comum entre nós, que é o respeito, né? É a luta por nos mantermos, e a gente sabe que a gente é vidro, a gente é parede, né? Então, nossa ética, nossa moral, né? Nossos princípios, e Exu, Pambugila, não sei Exu de Queto, né? Mas a gente às vezes fala de uma forma mais simplificada, mas Pambugila é isso, é ética, é moral, é decência, não tem nada a ver com roubo, não, aquele cara de Exu ali é isso. Não, mentira, isso é do ser humano. O santo, ele é tomado de uma perfeição fantástica. Então, eu não tenho mais nada para dizer, porque eles já disseram tudo, né? Eu gostaria só de deixar muito claro essa diferença entre nós, essa postura do que seja, né? De como cultuamos. Assim, e existem muitas dúvidas em torno disso, porque eu acredito que, como todos nós somos vodunces, né? Eu adoro essa palavra, eu detesto rodante, eu acho rodante ridículo, mas todas nós somos vodunces. Eu roubei essa palavra do Gege, mas todos nós somos vodunces, e nós sabemos que nós estamos alicerçados num tripé, não é? Que é o Inquice, o Orixá, o Exu desse Orixá e o Herê desse Orixá, o Herê desse Inquice. Isso é muito comum, né? É comum em todas as raízes. É um triângulo, é um sustentáculo, né? E eu tenho minhas reservas com relação a afirmar, a humanizar as energias, porque senão você não teria como explicar. E eu penso que tudo tem uma explicação, tudo tem uma justificativa, tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. Então, irmãos, quando eu estou na dúvida, quando minha casa está na dúvida, quando meus filhos estão na dúvida, consultamos essa energia Pambugila, não para que ele diga assim, faça isso ou faça aquilo, não, para que ele diga assim, ó, aqui, ó, por aqui. Agora vocês, aí o santo vai entrar, o santo vai agir e tal, mas não nesse sentido de que ele vem para limpar, para não sei o quê, não. Nós não temos essa concepção. Eu espero ter colaborado, ter contribuído, né? E agradecer o Jassanã, meu pai Muigi, que está sempre comigo. Muito obrigada ao Tuanjô, muito obrigada ao Sagemi, e muito obrigada a todos vocês que estão aqui até essa hora ouvindo a gente.